Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe na noite de hoje e que a gente possa aproveitar o máximo possível o tempo que a gente está aqui. Então vamos lá, gente, hoje nós vamos conversar. Nós vamos começar com o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, tá? E nesse capítulo 4, tem várias partes, a gente vai falar das penas e gozos terrestres. E dessa parte a gente vai falar de felicidade e infelicidade relativa. Hoje, principalmente, a gente vai falar sobre felicidade, tá? Que é mais gostoso de falar de felicidade, né? Então, vamos lá. Eu primeiro peguei os conceitos do dicionário sobre essas palavras para a gente começar a conversar. Então, vamos lá. Pelo dicionário, a palavra felicidade seria o estado de consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. Então, a gente está vendo ali no dicionário a questão da consciência plenamente satisfeita. É diferente de estar alegre. Felicidade é diferente de estar alegre. Por que é diferente? Porque quando a gente está alegre, a gente às vezes tem uma explosão de alegria, mas aí se a gente vê uma notícia ruim, a gente já baixa a vibração e já começa a pensar naquilo ali, né? Então, se eu tenho felicidade, eu tenho um estado de felicidade, independente de coisas ruins acontecerem, eu permaneço no estado de felicidade, tá? A gente vai falar sobre isso hoje. E de infelicidade, o dicionário fala que seriam circunstâncias ou situações que possuem efeitos nefastos, desastres, catástrofes, circunstâncias repletas de infortúnios em que há dor ou desgraça. Né? Então, seriam coisas ligadas à derrota, algumas pessoas falando que não tem sorte, né? E adversidade, azar, são palavras que eu nem gosto de falar, nem gosto de pronunciar essas palavras, tá? E o que me permite ser feliz? Já que a gente está falando dessa construção, dessa felicidade em nós, o que me deixa feliz, né? Essa pergunta que cada um faz para si, o que me deixa feliz? E uma das coisas que a gente tem que pensar, quando a gente fala assim, o que me deixa feliz, é não atrelar isso a ter coisas, ter pessoas. Então, vocês estão vendo que eu deixei ali bem destacada a palavra ser. E esse ser tem que ser ligado a algo que realmente nos deixa feliz, mas não falar assim, o que me deixa feliz é ter um bom carro, é ter uma boa casa, é ter um casamento plenamente, é ter um marido ideal, a esposa ideal, não é? Então, eu fico atrelada a ter, ou a minha felicidade atrelada a outra pessoa. Ter um chefe maravilhoso, quem não quer, né? Ter só pessoas boas do seu lado. Então, eu estou jogando a minha felicidade em relação ao outro, e não eu construindo a minha própria felicidade. Entendem a diferença? Então, para alcançar a verdadeira felicidade, a gente precisa estar atrelado às leis de Deus, às leis divinas. São várias leis divinas. São várias, mas aqui a gente vai falar sobre justiça, amor e caridade, brevemente, tá? Que eu já falei nas palestras anteriores, na nossa conversa, eu já falei desses 3 temas, justiça, amor e caridade. Então, vamos lá. Quando eu falo em leis divinas, leis de Deus, a gente sabe que ela existe. A gente sabe que se a gente infringir essa lei, vai ter consequência. Só que a gente passa a maior parte da nossa vida preocupada com as leis humanas. E aí a gente fala assim, mas as leis humanas têm uma consequência direta na minha vida. As leis de Deus também. Então, eu vou falar assim, uma coisa bem simples, bem banal aqui. Vamos lá, gente. Se eu coloco lixo para fora na casa, eu tenho dias certos para colocar, né? No meu bairro é terça, quinta e sábado. Não é assim? Poucos bairros é todo dia, né?
terça, quinta e sábado. Beleza. Eu sei que se eu colocar o lixo para fora na segunda, eu posso receber uma multa, não é? Eu coloco o lixo para fora na segunda? Não, porque eu posso ser multado. Não é assim que a gente pensa? Uma coisa banal e direta. E por que eu não respeito as leis de Deus? Por que as leis de Deus que estão lá e são muito mais importantes, eu não respeito? Se ela também tem consequência. E se essas consequências é uma modificação direta na minha vida, inclusive processos de doença. Né? Então, se eu falo em justiça, eu tenho que arranjar um equilíbrio entre a justiça divina e a justiça humana. Eu tenho que viver, a gente está num plano extremamente material. E eu preciso conviver com as duas leis. Eu não posso estar infringindo uma e nem posso estar infringindo a outra. Eu preciso seguir regras se eu quero estar nesse estado de felicidade. Por quê? Porque aí eu vou ter menos problemas. Né? Quanto ao amor nas leis divinas, Jesus falou, né, lá quando ele estava para ser crucificado, né, Jesus fala assim, amarás o teu próximo, não foi essa parte não, isso ele falou em outra situação, eu vou chegar lá, ele fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, como lei do amor, uma das coisas mais certas. Amarás a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente está fazendo as duas coisas? Porque na maior parte das vezes, quando a gente fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quase sempre o nosso cérebro se desloca para o próximo. E eu esqueço do a ti mesmo. Será que realmente a gente se ama? Será? Agora, se a gente fizer essa pergunta, basicamente vocês vão falar assim, não, eu me amo. Será? Vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui para nós. Então, ali no centro, a gente tem um relógio do tempo, que não para. Não para. Coloquei para vocês algumas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, vocês estão ali, tem um grupo de amigos. A vida da gente às vezes é tão cheia de coisas. Vocês estão vendo os amigos sinceros, amigos leais, amigos que vocês gostam, amigos que vocês amam. Vocês têm contato com esses amigos? Ou vocês não têm tempo para isso? Porque às vezes a melhor terapia que a gente faz é com os amigos. Né? As mulheres sabem muito bem disso. A gente, quando tem amigas, a gente faz muita terapia quando a gente está junto. Né? Será que a gente está parando para fazer as nossas preces, as nossas orações simples durante o nosso dia? De agradecer. Agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, agradecer por ter aberto os olhos. Momentos simples de oração, será que a gente faz? Será que a gente se disponibiliza para estar num trabalho, independente de se você gosta ou não gosta, mas ir com uma energia boa, porque se você não gosta, você pode também modificar a sua vida? Você está dormindo bem? Você está saindo do celular, ou você fica com o celular na mão, reduzindo a sua melatonina, seu hormônio do sono? Você está indo para a cama, dormindo e descansando? Porque a gente tem que respeitar o corpo, porque se a gente não respeita o corpo, a gente adoece. E se a gente fica com o celular na mão e aquela luz ali, ela não deixa produzir o hormônio do sono. E aí a qualidade do sono cai. E será que a gente respeita isso? A maior parte aqui vai falar que não. Né? Não. Porque fala assim, mas o tempo que eu tenho para olhar no celular é à noite, depois que eu chego do serviço. Né?
Será que a gente para meditar, para respirar? Os guias falam muito isso. Respira, minha filha, respira. Águas Claras fala isso o tempo todo. Respira, porque às vezes a gente nem respira direito. E por que é importante respirar? Não é só a respiração, se eu não respirar eu morro. Não é só isso. A gente tem fluidos no ambiente que, quando a gente respira, a gente também está absorvendo essa energia do ambiente. Então, quando você está meditando, você está focado ali em situações boas, em boas energias. Quando você está respirando, você está o quê? Colocando energias que estão ali de fluidos do ambiente e fazendo essa renovação. Sabiam disso? Que vocês podem conseguir esses fluidos através dos alimentos também, porque tudo vem da natureza, vem de Deus. E isso está escrito, que esses fluidos existem. Então, se eu como um vegetal cru, eu vou ter mais energia? Vai. Se eu pego uma água e eu... estava até lendo agora, antes de vir para cá, eu abri o livro ali, eu estava lendo sobre a água. E aí falando o quanto a água é importante e o quanto a gente pode melhorar essa quantidade de fluidos na água, quando a gente está precisando dessa energia, a gente passa a água de um copo para o outro. Por quê? A gente também aumenta a concentração de oxigênio e, segundo os espíritos, a gente também melhora ali a qualidade daquela água, fazendo bem para o nosso corpo, em termos de fluidos do ambiente. Tá? Então é importante isso tudo para nós. Certo? Uma boa alimentação, movimentar o corpo. Será que a gente faz isso? Isso é o amar a si mesmo. Dá uma olhada nesse quadro e vê desse quadro quanto de coisas que você faz para você. Rever os amigos sinceros, orar. Aqui, o que está preto aqui, ele era um rapaz fazendo massagem no pé. Aquele carinho com autocuidado, né? Passou um cremezinho no corpo, né? Uma atividade física, uma boa alimentação, meditação, sono e uma qualidade boa no ambiente de trabalho. Se a gente não tem, a gente também pode buscar outros tipos de trabalho aos poucos. Justiça, amor e caridade. Existem muitas formas de caridade. A gente só vai conseguir fazer caridade na nossa vida se a gente aprender o amor a ti mesmo. Porque se eu entendo que eu posso me amar e fazer algo sincero para melhorar a minha qualidade de vida, eu estou pronto, então, para fazer a caridade. Ah, mas eu vou precisar fazer aquilo tudo para fazer caridade? Não necessariamente. Posso fazer caridade, mas ao tempo que eu estou construindo a caridade, eu posso estar voltando esse olhar para mim também. Eu não posso esperar a minha vida estar perfeita para fazer caridade. E a caridade seria o quê, gente? Ela vai desde você ouvir um amigo, você abraçar e chorar junto com alguém, você estar presente na vida de alguém, você fazer alguma coisa boa. Caridade, a gente sempre fica ali muito focado, igual está ali, ó, a questão de donativo, da sopa, do pobre. Caridade é fazer caridade dentro de casa também. Né? Ajudar um pai idoso, uma mãe idosa, ajudar uma irmã, um irmão. Então é isso que é caridade. Caridade é o todo. Né? Não pode ser só a gente pensar em donativo. Donativo é super importante. Mas a última frase que o Orlando colocou ali, tem hora que a gente tem que saber se a gente dá um conselho ou se a gente dá o pão. Porque tem hora que a gente precisa socorrer de forma imediata. Né? E na questão 621, fala assim, onde que está escrita essa lei divina, Ana Flávia? Você falou de lei divina, da gente melhorar, da felicidade, justiça, amor e caridade, que essa lei divina, ela existe, ela está em nós, mas onde que ela está escrita? Na consciência.
Então a gente já nasce com as leis divinas, já. Por isso que todas as vezes que a gente extrapolar, a gente adoece. Por exemplo, comi muito. Nossa, estou passando mal. Porque existe o quê? Uma regra e um limite. Se você extrapola, você vai sair do estado de saúde, né? E isso está lá encravado, né? Tanto no nosso espírito, e isso está ali diretamente conectado ao nosso DNA. Então, vamos aprofundar um pouquinho isso aí. Tá, consciência, mas como que é esse negócio de consciência aí no Espiritismo? A gente sabe que existe, pelo Livro dos Espíritos, essa subdivisão, né? Espírito, perispírito e o corpo. E em diversas religiões, o perispírito, ele tem uma série de camadas, em diversas religiões, ligadas ao espiritualismo. Tá? Então, o perispírito ele é subdividido em várias camadas. E os espíritos, em vários livros, nos traz também esse conhecimento. Não que esteja isso no Livro dos Espíritos. Essa parte está, mas essa subdivisão não. Mas vamos entender essa subdivisão. Bom, o estado de felicidade, igual eu coloquei ali, ele vai estar ligado também a uma resposta do sistema nervoso, produção de hormônios, estabelecendo o equilíbrio do corpo. Então, eu posso sentir esse estado de felicidade em termos fisiológicos, né? Na biologia falando. Então, essa felicidade, antes dela acontecer no corpo, ela acontece no nível mental. Então, vamos lá. Essa subdivisão, ela fica assim, espírito, o corpo mental. Olha só, gente, aqui tem luzinha, mas eu sou professora, eu gosto de ir direto no quadro. Gosto muito de luzinha, não. Olha só, eu tenho o corpo mental, olha aqui, tudo isso aqui é perispírito, ó. Tudo isso, tá? Então, eu tenho o corpo mental, e esse corpo mental ele é subdividido em duas partes. Corpo mental superior e corpo mental inferior, tá? O corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico. Onde que vai estar essa questão da consciência? Vai estar aqui, ó, no corpo mental superior. Algumas religiões há uma subdivisão aqui, tá? Mas vamos colocar assim, ele está no corpo mental superior, essa consciência divina, aquilo que está estabelecido como o estado mais puro onde a gente precisa chegar. Tá? Então, Deus nos cria para que a gente chegue a esse estado, certo? Então, ele é a nossa régua. No corpo mental inferior, vai estar presente todas as nossas imperfeições morais. Então, tudo aquilo que eu preciso melhorar, que eu preciso trabalhar, todos os meus defeitos, estão no corpo mental inferior. Por que existe essa subdivisão? Porque o espírito, ele pode mandar uma mensagem de acordo com o que ele está vivendo naquela situação. Vamos pensar em algo que aconteceu na pandemia. Olha só, algumas pessoas chegaram no hospital com Covid. E só dela estar diagnosticada com Covid e ficar sabendo naquele instante, isso de acordo com o livro do Manuel Filomeno de Miranda, as pessoas desencarnaram de susto por estar com Covid. Olha o que acontece. Vamos imaginar uma usina de produção de energia. Dá para aquela energia que está lá na usina chegar de forma direta na sua casa? Ia queimar tudo, não ia? Todos os aparelhos. Aquela energia de forma direta ia queimar tudo. Tem que passar pelo transformador. Não é? Então queima. O nosso espírito, ele também manda energia que pode queimar o nosso corpo físico.
Queimar no sentido de quê? Ter um infarto, por exemplo, ter uma situação que leva a um processo de morte. Então, não pode. Essas camadas são camadas que vão fazer filtragem. Filtram, igual filtro de café, filtra. Beleza? Então, eu tenho na consciência o estado que eu tenho da parte mais pura, onde Deus colocou ali que eu preciso chegar. E aqui, no corpo mental inferior, eu tenho todas as minhas imperfeições. Então, para eu ser uma pessoa feliz, eu preciso começar a trabalhar as minhas imperfeições. Por quê? Porque se eu trabalho as minhas imperfeições, vaidade, orgulho, teimosia, né? Se eu trabalho esses defeitos, eu então entendo que muita coisa que acontece comigo na minha vida, que é como se fosse uma prova que Deus coloca, talvez eu não precise passar por aquilo ali. Então, quer dizer assim, Ana Flávia, você está dizendo que, eu tenho um compromisso lá, eu venho, reencarno, várias coisas eu tenho que passar, mas eu posso modificar esse trajeto, porque não é tudo certinho, porque senão não existiria o livre-arbítrio. É isso? É. Eu posso modificar esse caminho, de que alguma coisa assim, olha, você vai desenvolver uma doença com 35 anos, tal, porque você tem que passar por essa prova. Lá em cima eu posso ter escolhido isso. Mas eu dou uma trajetória tão diferente na minha vida, que fala assim, ela não precisa mais passar por isso para aprender, porque ela não aprendeu através da dor, ela aprendeu através de uma reforma íntima. Então, eu posso modificar? Posso. E aí, gente, quando a gente está sentado nesse banco, e a gente vem para poder conversar com o guia, cada um com certeza com um problema, às vezes a gente tem que pensar se aquele problema ele está repetindo muitas vezes na vida da gente, começar a pensar assim, calma, o que eu posso estar fazendo que não está nas leis divinas, está contrário? O que eu posso estar fazendo? Por que isso está repetindo tantas vezes? Eu posso modificar alguma coisa? Para isso, gente, tem que ser sincero com a gente mesmo. É aquela conversa da gente com Deus, a gente entender aonde a gente está errando. Porque a gente erra, né? E de tudo isso que eu coloquei para vocês ali, ó, do alto amor, eu fui contar assim, a maioria eu nem faço. E aí eu falei, nossa, preparando a palestra, não é à toa que esse tema cai para a gente. Porque quando cai para a gente é porque a gente tem que modificar. Não é para eu vir aqui falar com vocês. Se alguém achar que realmente é bacana e que isso encaixa na vida dele também, faça mudança. Faça mudança. Mas isso é para mim também, né? Eu também sento nesse banco. Eu também peço ajuda, né? Gente, vou marcar depois uma palestra só para a gente falar de estado de saúde, doença, fazer uma coisa bem legal para vocês depois. Bom, no livro dos Espíritos eles falam assim para a gente, olha, a felicidade ela está ligada à fé e à esperança. Então quer dizer que quando eu falo da parte mais pura que existe em nós, que a gente já reencarna com ela, e que a gente tem os nossos defeitos e tudo mais, a gente tem que saber que se a gente perder a esperança, a gente perde quase tudo. Se a gente perde a esperança, a gente pode entrar no estado de depressão, né? Então, ter fé é acreditar no nosso processo de mudança e de vida melhor. E é aqui que a gente está fazendo essa mudança. Cada um de vocês que deu um passo aqui para dentro, é porque deseja a mudança na vida. Se não é na vida de vocês, é na vida de quem vocês vieram para poder pedir ajuda. E o que vocês acham que está acontecendo nesse exato momento?
A espiritualidade está indo em um por um de vocês, para poder já auxiliar antes de vocês chegarem até o guia. Por isso o Orlando fala do estado de prece, do silêncio uma prece, do campo magnético com o celular, que isso altera, né? Isso é física, né? Não é nem espiritismo. Então vamos lá. Jesus falou para nós assim, né? Isso lá, agora sim, lá no Calvário e tudo, lá no Calvário não, né? Quando ele foi colocado lá e falaram assim, você é rei, aí Jesus fala assim, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então tá, a gente sabe que existe o universo, existe um monte de planeta, existe diferentes estágios, mas existem dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material. No mundo material, a gente vai estar ligado àquilo que é necessário. E no mundo espiritual, a gente vai estar ligado ao aspecto moral. Então, a gente, inclusive, vem desenvolvendo tanto na parte tecnológica, que a gente não está desenvolvendo o aspecto moral. Por isso a sociedade anda meia perdida, né? A gente tem que achar aí esse meio termo. A parte do desenvolvimento tecnológico com a parte do desenvolvimento moral. Mas quem vai mudar esse planeta, que vai sair de provas e expiações para um planeta que a gente já está no processo de regeneração? Nós. Não é uma varinha de condão, não é Jesus virar e falar assim, agora eu quero que esse planeta seja um planeta de regeneração. Porque eu acho que eles merecem, já viraram milhares e milhares de anos, e eu acho que está bom de tamanho da gente virar regeneração. É um ciclo, né? É um ciclo. E aí ele está mostrando que vai ficar no planeta as pessoas que estiverem sintonizadas com a regeneração. E quem vai fazer essa transformação? Nós. Ah, Ana Flávia, mas o povo fala que o planeta está pior, que está todo mundo pior, que nunca se viu tantas coisas absurdas. Não, o mundo está melhor. O mundo está melhor. A gente não pode também cair naquela coisa assim, tudo que eu escuto é uma verdade. Se eu estiver escutando o jornal todo dia, eu só vou ver catástrofe. Mas se eu ver a parte de um monte de gente fazendo caridade, eu falo assim, nossa, tem um monte de gente legal nesse planeta. Se eu for olhar meus amigos e meus amigos aqui do centro, se eu for olhar meus amigos daqui de fora, se eu for olhar a minha família, existe muito mais gente boa do que gente ruim. Então não pode ser um planeta onde está tudo ficando ruim. Tem muita gente boa nesse planeta. E a gente vai fazer a regeneração, começando por nós. E aí eles falam assim, no Livro dos Espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Completa não pode não. A gente está caminhando para um planeta de regeneração, como é que a gente vai ter uma felicidade completa? Não é porque Deus vai nos dar uma felicidade completa. É porque, para a gente alcançar aquele estado de felicidade, onde está lá na consciência, né? Lá numa das nossas camadas, que formam o nosso estrutura, o nosso ser, eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso de ter uma modificação. Se eu modificar, eu tenho um estado de felicidade. Eu não posso ter ela plena, porque eu estou trabalhando para chegar lá. O que é ter uma felicidade completa? É ter tudo que eu quero material? Não é. É ter todo mundo perfeito do jeitinho que eu gostaria que ele fosse. Não é, cada um é cada um. Porque a gente fica assim, eu gostaria tanto que o fulano fosse assim. E aí eu planejo que ele seja daquele jeito que eu gostaria que ele fosse. Não é. Aí eu me decepciono. Sinto muito, ele é o que ele é. E não o que você gostaria que ele fosse. E aí a gente respeita. Nossa, mas senhora, que é difícil de respeitar, Ana Flávia. Eu sei que é. Claro que a gente gostaria que todo mundo fosse o que a gente planeja para ele ser. Não é assim, ué. Não é. Né?
E aí na questão 921 fala assim: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, podemos conseguir uma felicidade relativa? Relativa sim. Mas eles falam assim, que quase sempre o obreiro da infelicidade somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar os nossos erros, tá? E para trabalhar os nossos erros, a gente tem que trabalhar o autoconhecimento e o planejamento. Aí eu vou contar um negócio para vocês. Antes de fazer essa palestra, durante essa semana, eu sonhei com meu guia. E ele me falou algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Se ele falou e eu lembrei, é porque era para eu compartilhar. Né? Águas Claras gosta muito de trabalhar com planejamento. Então, ele já me explicou algumas coisas relacionadas a planejamento de formas diferentes, mas ele traz uma roupagem diferente que eu achei muito interessante. Ele fala assim: faça o seguinte, imagine uma árvore. Sabe por quê, gente? Porque eu estava muito preocupada de falar com esse tema com vocês, tá? Porque falar de felicidade é uma coisa muito difícil. Principalmente quando umas pessoas que estão aqui são pessoas que estão buscando algo para poder chegar nesse estado. E aí ele me falou assim: olha, vamos pensar o seguinte, imagine que você é uma árvore. Certo? Todo mundo se imaginando uma árvore. E nessa raiz, ele falou assim, a gente pode escrever. Inclusive ele fala para escrever. Nessa raiz você vai colocar todas as suas qualidades. De forma sincera. Eu não sei qual que é a minha qualidade. Começa a perguntar para as pessoas. Qual a qualidade que a pessoa que vê em você? Isso é uma coisa só sua, para não mostrar para ninguém. Coloca as suas qualidades. Coloca num regador aquilo que precisa entrar para te fortificar. Certo? O que eu preciso de nutrientes? E que eu ainda não tenho. Imagina agora esse tronco. E desse tronco vocês vão colocar todas as áreas da sua vida. Família, saúde, trabalho, todas as áreas da sua vida vão ser os seus galhos. Desenha, ele me falou, desenha. E na hora que você desenhar, você vai começar a colocar quanto tempo que você gasta em cada uma dessas áreas. Por isso que eu coloquei o relógio do tempo. Coloque quanto tempo você gasta em cada uma dessas áreas da sua vida. Analisa. Aonde você acha que está brotando mais esses galhos? Essa árvore está ficando torta? Está pendendo muito para um lado? Essa árvore está quebrando? Essa árvore está ficando doente? A área da saúde, como que ela está sendo cuidada? A área mental, como que ela está sendo cuidada? E aí ele me falou, não precisa de vocês fazerem isso em um único dia, em um único momento. Comecem a construir e planejar a sua reencarnação. Uma coisa é você planejar lá, no plano espiritual. Outra coisa é você planejar cá. E a gente esquece de planejar aqui. Eu já tinha falado isso algumas vezes. E ele reforça isso. Então eu preciso, para planejar essa árvore, eu começo a me descobrir. Porque eu começo a ver as minhas qualidades e começo a listar defeitos, porque se essa árvore está indo para um lado, para o outro, eu posso colocar também amigos, eu posso colocar tudo na minha árvore, eu que vou determinar. E eu posso ver quais são os meus defeitos e como que eles estão interferindo para o crescimento saudável da minha árvore. A minha árvore é a minha vida. Então ele me fala, vocês vão se sentir felizes quando vocês começarem a olhar para esse papel e começar a equilibrar essa árvore de vocês. Porque
porque você vai partir para o autoconhecimento. Eu achei muito interessante. E eu vou fazer a minha árvore. Eu vou desenhar a minha árvore porque eu vou começar a analisar como que está a minha estrutura como um todo. Porque às vezes o problema que está aqui nesse galho pode ser que esteja aqui, que esteja faltando o equilíbrio. Porque eu tenho que partir para as relações também pessoais. Como que eu estou me relacionando com o outro? Por quê? Porque a gente colhe o que a gente planta. Então, eu quero dar mais coisas interessantes para uma colheita melhor, para que eu possa formar frutos melhores. Entende? Acho que aqui acabou. Vamos lá. Nosso tempo também já deu, né? E aí, na próxima palestra, eu vou falar sobre a infelicidade. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões também das redes sociais na nossa vida, que está muito ligado. Tem muitos aspectos do que nos fazem felizes: perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeição destruída, uniões antipáticas, temor da morte, suicídio. Então, esse fica sendo um assunto para uma próxima ocasião. Que Jesus abrace cada um de vocês, que vocês consigam alcançar aquilo que vocês vieram buscar hoje. E que a espiritualidade de amor e de luz nos ampare na noite de hoje. Fiquem com Deus, todos vocês.